e nessa aula nós vamos ver aggregation e o distinct, tá? A gente vai criar uma collection chamada order e nessa collection a gente vai criar 4 documentos e vamos fazer aí o math desses documentos e o group by desses documentos, beleza? Então vamos ver como é que isso funciona direitinho. Eu vou utilizar aqui o RoboMongo, tá? Vou ver aqui os documentos. Eu tenho 4 documentos aqui, ó. Se você for fazer o count, você vai ver que eu tenho esses 4 documentos. E nesses 4 documentos, com esses 4 documentos, nós temos alguns desses registros. Deixa eu colocar aqui visualização como documento, que aí vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui esse primeiro registro, que tem esse custom ID de A123 e esse amount de 500, ou seja, um montante aí de 500 e um custo ID de A123, tá? E eu tenho outro custo ID, repare aqui, de A123 com um montante de 300, só que o status dele é um status D. E esses outros aqui, o status dele é o status A. Tá, mas qual vai ser essa diferença, Nathaniel? Vocês vão ver agora na hora de nós construirmos a query de agregação. O que a gente consegue fazer? dborder.aggregate. A gente pode fazer, por exemplo, uma agregação simples de agrupamento. A gente pode vir aqui, escrever group, escrever group. E nessa função de agrupamento a gente diz o que a gente quer que agrupe. A gente vem aqui, coloca ID e eu quero que agrupe aqui por um campo chamado Cust ID, que é esse campo que nós temos aqui, ó. Cust ID. E além de dizer isso, eu quero dizer que a gente vai criar um total aqui. Eu vou saber o total desse campo que a gente está agrupando em específico, beleza? Então eu faço a soma desse total. Vem aqui, sum. A soma de quê? Do montante desse total, que é esse número aqui que nós temos, beleza? Então eu vou fazer a soma desse montante. Eu venho aqui e coloco amount, que é o nome desse campo aqui, tá? Então a gente consegue fazer essa simples agregação. Deixa eu ver o que houve aqui. Eu não coloquei esse chavezinha de array. Agora ele fez a agregação. Ele trouxe todos os Cust ID que tem valor agregado. Então se a gente for olhar aqui os nossos documentos, vamos olhar aqui os nossos documentos, ele vai trazer o B212 com o valor de 200, o montante de 200, e esse A123 com o montante de 1.500. Por que, Nathaniel, que ele trouxe esse montante aí? Vamos pegar aqui a calculadora e eu tenho aqui, por exemplo, um montante A123 tem esse 500 mais o A123 250. Porém, eu tenho um Cust ID também de A123 aqui embaixo, ó, com 300, tá vendo? Então, com mais esses 300, ele fica 1050. E eu tenho outro Cust ID com B212. Então, esse B212 continuou 200 aqui, porque eu só tenho ele, certo? Então, tá aqui. Se eu fosse inserir mais algum deles, aí isso mudaria, esse valor mudaria. Tá, mas eu quero agora fazer um math, Nathaniel. O que é esse math? Vou mostrar aqui para vocês agora. Math. Status. Eu quero exatamente só o status A. Se você lembrar aqui, ó, eu tenho vários Cust ID de A123. A123, A123 e A123. Só que somente
esses dois aqui têm o status A. Então vamos verificar, somente eles têm o status A. Coloco uma vírgula aqui. Então ele vai pegar somente o que tem o status A e vai agrupar para mim por esse cust.id. Então ele vai fazer a soma desses caras. O que significou? Ele pegou apenas esse aqui que tem o A23 e status A, tá vendo? Ele agrupou o A23, aqueles que tem agrupamento, e colocou o status A. Agora vamos fazer aqui uma coisa bem interessante. Vamos inserir, deixa eu abrir aqui na forma de documento, vamos inserir um outro B212. Olha que legal. Vou inserir aqui um outro B212. Insert Document. Vou tirar o ID, que ele insere automático. B212 e o valor dele vai ser 350, que é um valor que nós ainda não temos, tá? Vou colocar ele com status B também. E coloquei. Vamos ver a diferença que ficou agora na nossa agregação. Continua com isso, mas e se eu agregar pelo status B? Olha que legal, ele pegou e somou os dois que eu tenho agora. Porque antes eu só tinha um com valor de 200, só que agora eu tenho dois com um valor de 200 e o outro com valor de 350 aqui embaixo, tá vendo? Tenho esse com valor de 350. Então eu consigo agrupar e ainda fazer um math desse agrupamento. Eu consigo escolher um status em específico e somar de acordo com o agrupamento. Então você, além de agrupar, você faz um math, você consegue selecionar ainda mais aquilo que você quer. Outra coisa interessante que nós conseguimos fazer é o distinct. O que é esse distinct? Eu quero separar somente aqueles que são agrupar os diferentes aí. Então como é que eu faço esse distinct, Nathaniel? Simples, você vem aqui, escreve distinct e escolhe a coluna que você quer fazer o distinct, cust.id. Ele vai dizer aqui que os diferentes são o A23 e o B212. Faz todo sentido. Aqui eu tenho B212 e A123, somente eles. E ele faz o distinct desses dois. Se eu quisesse fazer o distinct de status, vamos ver? O A, o B e o D são esses distincts que eu tenho aí de status diferentes, beleza? Então você consegue fazer essas funções de agregação, você consegue fazer esse que seria no SQL da vida aí, o group by, você consegue fazer de uma forma muito simples aí com o MongoDB.